Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês gostem do curso, sejam bem-vindos. Este curso, na verdade, foi uma ideia, então, que originou do Caio, né? O Caio é professor da Unespar, colaborador, e também ele é aluno de doutorado da Mackenzie, por isso que nós temos, então, esse curso, que é uma parceria UEL, Unespar e Mackenzie. Bem-vindos. O curso, então, o título do curso é Imagens da Literatura Hispano-Americana dos séculos 20 e 21. Né? Nós temos, então, hoje, eu vou comentar com vocês sobre Eduardo Galeano, quem é Eduardo Galeano, comentar um pouquinho da vida, da obra dele, espero que vocês gostem. Eduardo Galeano é uruguaio, é um dos escritores assim mais queridos e mais produtivos também, digamos assim, da América Latina, e vamos conhecer um pouquinho, então, sobre a vida e obra dele. Bem-vindos, ok? Vamos lá? Então, eu dei um título aqui para minha fala, só para permear, vocês entenderem melhor sobre qual que é o tema de hoje, né? Coloco aí, então, uma imagem de Eduardo Galeano, e o título que eu dei foi As Múltiplas Faces de um Contador de Histórias, orquestrando a conjugação entre dois lados de uma mesma moeda. Depois eu comento, retomo aí o título, explico para vocês esse porquê e vou justificar ao final, tá bom? Bem, nós temos, então, aí o próximo... comentando um pouco iniciando sobre a vida de Eduardo Galeano, né? Quem foi Eduardo Galeano? Nasceu em 1940, né, em Montevidéu, e ele veio a falecer de câncer de pulmão em 2015, né? Também em Montevidéu, tá? Desde pequeno, o sonho dele era ser padre. A família do Eduardo Galeano sempre foi muito religiosa. O catolicismo sempre foi muito presente, né, na sua família. Então, aí, quando ele era jovem, ele se imaginava padre, né? E foi aí, então, que ele despertou toda essa religiosidade. Entretanto, aos 13 anos, ele teve aí um impacto, digamos assim, com todo esse catolicismo, começou a questionar a religiosidade, e ele desistiu de ser padre, e veio à tona um novo sonho, né? Que era o sonho de ser, então, um jogador de futebol, né? Por que jogador de futebol? Desde pequeno também apaixonado por esse esporte, né? Ele se via, e o sonho dele sempre foi também pertencer a esse time de futebol, a esse grupo de esportistas, né? Nervosa por quê? Porque temos só 45 minutos para falar de Galeano, então desculpem aí as partes que eu vou gaguejar, que eu vou me repetir, enfim, tudo bem. O Eduardo Galeano, ele era também um apaixonado pelo nosso país, por Brasil, né? Porque ele conheceu o Brasil no final da década de 60, início de 70, ele veio para cá, e ele conheceu o Rio de Janeiro, se encantou pelo Rio de Janeiro, e como vocês sabem aí, tem um certo conflito, uma certa disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo, e Eduardo Galeano também gostava mais aí de Rio de Janeiro do que São Paulo, né? Tanto em relação ao cenário, a própria dinâmica, organização da cidade. Ele via São Paulo como uma cidade muito grande, uma cidade muito difícil de se locomover, enfim. Então, ele preferia mais essa questão da natureza e do acolhimento e do clima do Rio de Janeiro, né? Na época de 70 também, na década de 70, nós vamos conhecer agora um personagem que tem aí a foto, e vocês perguntam, mas essa foto não é do Galeano? Não é, e é proposital, né? Para vocês se questionarem e saber quem que é a pessoa que está aí na imagem, né? Então, a imagem é de Eric Nepomuceno. Quem que foi Nepomuceno? Nepomuceno, ele teve contato com a obra de Galeano na década de 70. Em 1974, ele traduziu um conto do Galeano, né? Que integrou um dos volumes dessa coleção Contos Jovens. E ele acabou aí tendo mais contato com Galeano,
e ele considerava o Galiano como seu irmão mais velho. Então, dessa amizade, que iniciou por a tradução de de um dos textos de Galiano, surgiu uma relação mais sólida, unindo e aproximando, portanto, Uruguai ao Brasil, e esses dois personagens que são Galiano e Nepomucemo, né? 2 anos depois, em 1976, o Nepomuceno ele traduziu a obra na sua totalidade, Vagamundo, né, que foi publicada em 73, na versão original, entretanto, traduzida para o português e publicada em português em 1976, né, 3 anos depois da sua primeira publicação na língua espanhola. Bom, então tivemos aí esse contato, né, essa aproximação desses dois escritores, porque Nepomucemo também era jornalista, também era escritor e tradutor, né? Nepomucemo ele traduziu não apenas as obras, 19 obras de Galiano, mas também ele trabalhou com a tradução de obras de Borges, né? Por exemplo, de Juan Rulfo, né? E tantos outros, de Garcia Marques, que ele é mais conhecido também por traduzir as obras de Garcia Marques, né? E aí, então, nós temos que, comentando das relações entre os escritores hispânicos aí, nós temos que Galiano também era muito próximo e mantinha um diálogo muito íntimo com Benedetti e com Julio Cortázar, além também de Juan Rulfo, né? E como teve um convívio muito grande entre Galiano e seu tradutor, Nepomucemo, eles estavam aí convivendo juntos no Rio de Janeiro, ou às vezes também em Montevideo, no Uruguai, e às vezes o Galiano perguntava para o Nepomucemo: o que você está fazendo, né? 5 horas da tarde, você está ocupado, né? Então vem aqui, vamos tomar um café com o Mário, né? E quem que era o Mário? Era o Mário Benedetti. Olha, fica quieto, não diga nada, não espalha, né? Mas o Cortázar, o Júlio está aqui, né? Que era o Júlio Cortázar. Então, eles tinham aí essa intimidade que se transformou, iniciou numa obra, né? Traduzida do Galiano, um trabalho, né? Algo profissional, e acabaram estreitando os laços que se tornaram aí grandes amigos, né? E foi por meio do Galiano que o Nepomucemo acabou se aproximando de outros escritores também, desse universo aí hispânico, né? O Galiano, ele dizia que o Juan Rulfo, ele foi um dos responsáveis por essa característica e por ter ensinado ao Galiano como traduzir, né? Traduzir não, melhor, como sintetizar os seus escritos. Tanto que o Rulfo dizia que nós temos que escrever com outro lado, né? Com a outra ponta do lápis. Que ponta que é essa? A ponta que tem a borracha para você apagar. Então, é para você reduzir, para você sintetizar. Então, essa característica de brevidade, o Galiano aprendeu com o grande mestre Juan Rulfo. Aí nós temos um pouquinho mais da vida de Galiano. Por exemplo, personalidades do contexto brasileiro, o Galiano ele era também muito próximo e se tornou amigo aí de Darcy Ribeiro, tanto é que ele dizia que o Darcy Ribeiro foi o responsável pela sua formação, né? Por toda essa criticidade, por essa pena mais afiada, né? Dos seus escritos. E aí, outras personalidades também brasileiras, né? Também próximas a Galiano foram Brizola, o Chico, o Caetano e até o Leonardo Boff, né? Então ele tinha esses laços de amizade também. Bom, o Galiano ele sofreu muito por ser ativista e ser mais politizado, ele sofreu muito com a questão do golpe militar na década aí no início de 70, né, que foi em 1973, e essa questão da ditadura e divergência e política fez com que o Galiano buscasse exílio na Espanha. Então, ele viveu por alguns anos na Espanha, até que em 1985 ele pôde retornar, então, para a sua pátria, Montevidéu, que foi onde ele passou os seus últimos dias, né? E foi na Espanha, a título de curiosidade, que ele iniciou
uma das suas obras, que foi uma trilogia, Memória do Fogo, né? Que rendeu aí 10 anos de trabalho árduo, que ele foi coletando, viajando por vários países e coletando mitos e lendas e histórias, né? Para poder compor essa trilogia Memória do Fogo, certo? Antes de iniciarmos aí com exemplos da obra de Galiano, é interessante que vocês façam algumas reflexões. Por exemplo, nós temos 3 aspectos aqui que eu exponho, né? Eu comento aí sobre ecos históricos e políticos entre jornalismo e literatura. Por quê? Porque o Galiano, ele foi, além desse escritor, né, com textos literários, ele foi também jornalista, antes até de se tornar aí esse renomado escritor, né, que ganhou maior valorização, reconhecimento, sobretudo na época do boom, né, décadas de 60 e 70. Então, nós temos aí essa reflexão que muitas vezes eles fazem em relação a essa questão dos 2 lados de Galiano, e por isso esses 2 lados da moeda, né? O lado dele como jornalista e o lado também que vai trazer aspectos históricos e políticos para a sua obra, como o outro lado, a outra vertente, que seria a vertente desse escritor que trabalha com textos literários, né? E muitas vezes, o segundo aspecto que eu coloco aqui para vocês refletirem, muitas vezes as pessoas perguntam, afinal, em qual gênero o Galiano escreve, né? Os seus textos, eles podem ser categorizados, classificados em qual gênero? E aí nós temos toda uma polêmica. Seria prosa, seria verso, seria poema, seria conto, crônica, microrrelatos, histórias mais de cunho mais íntimo, mais pessoal, né? E aí nós vamos dizer a resposta, né? Não existe um único gênero, digamos assim. O Galiano, ele tem um pouco de tudo, assim como essa diversidade temática que vocês vão conhecer, que eu vou comentar um pouquinho, ele também tem essa diversidade aí, essas várias vertentes literárias, né? Então ele tem textos que se assemelham mais ao verso, que seriam considerados poemas, outros que seriam considerados como crônicas, né, ou microrrelatos, ou histórias pessoais, ou contos. Então, é um pouco de tudo. É esse amálgama, né? E é também multifacetada, né, a sua obra. Bom, terceiro e último aspecto que eu saliento é a questão dessa ir na contracorrente, né? O Galiano, claro, como qualquer escritor de literatura, não tem obrigação de ser fidedigno aos fatos históricos. Então, ele traz esse contexto, esse cenário histórico, mas ele traz sobre um outro olhar, né? Então, ele vai aí dizer que não foi muito bem assim, conforme nós encontramos nos livros de história, por exemplo, né? Então, ele vai contar uma outra versão de determinados fatos, de determinados contextos históricos. E por isso que nós colocamos na contracorrente, né? Nadar contra a maré, porque ele também vai apresentar um outro olhar, né? Uma outra versão, tá bom? E por que entre o microscópio e o telescópio? Porque ele vai analisar determinados fatos com detalhes pormenorizados, mas também ele vai trazer esse olhar de fora e ele vai questionar e apresentar determinadas perspectivas. Então, resgatar acontecimentos de fatos históricos, né, de fatos do passado, desse passado aí que tem raízes, né, na sua identidade, fatos aí que tem a ver com a colonização, com a própria formação dos povos, né, como também essa questão do telescópio, que vai trazer essa visão de fora, essa visão mais longínqua, essa visão mais imparcial também, e uma visão mais diferenciada e distante de determinados fatos que foram contados de um ponto de vista tendencioso até certas vezes, né? Bom,
Resumindo, o Galiano ele tem publicado mais de 40 obras, né? 600 textos de diversos gêneros, por isso que é sem gênero preciso, não tem como rotular um único gênero, né? Que ele não publica, ele não escreveu em um único gênero. E a sua obra ela vai misturar um pouco de ficção com jornalismo, com questões históricas, políticas e literárias, né? Então, por isso esse amálgama, ele vai entrelaçar todos esses fatores. Aborda também o anti-americanismo e também o anticapitalismo tratados na América Latina dentro desse contexto do século XX, né? E muitas vezes vocês vão encontrar relatos dizendo, ao analisar a obra de Galiano, dizendo que ele vai trazer aí essa voz daqueles que são os excluídos, daqueles que não foram os convidados para a festa, né? Por isso que ele vai na contramão, ele vai trazer essa outra versão, tá? Abaixo do lado direito, aí vocês podem verificar uma foto na qual o Galiano segura uma das suas premiações, né? Ele recebeu esse prêmio em 2012, que é o prêmio intitulado como Pluma da Crítica, né? Que foi na Espanha. Então, porque justamente ele tem essa vertente mais engajada, mais crítica, né? Mais politicamente aí carregada, digamos assim, né? Passamos, então, aqui vocês podem ver algumas das obras do Galiano, né? São aí mais de 40 obras, temos em versão aí já traduzida para o português, entre parênteses as datas de publicação, para que vocês possam conhecer algumas. Tudo bem. Viram várias obras, mas do que realmente se trata, né? Diversidade temática. Por que diversidade temática? Porque, por exemplo, temos esse livro, que é um livro, aqui nós temos a versão em português, né? Mulheres. Um livro no qual Eduardo Galeano vai homenagear mulheres célebres e mulheres anônimas. Então, traz à tona essa vertente desse universo feminino, de algumas mulheres, como desde a antiguidade, o mito sobre Pachamama, né, que é essa mãe natureza, que é essa mãe que vai organizar todo o meio ambiente, que vai reinar, flora, fauna, né? E aí nós temos, então, essa obra que vai tratar sobre essa questão. E, por exemplo, eu tenho um texto aqui que vai falar sobre a mulher, que espaço, que lugar ocupam, né, as mulheres. Então, dizer que antigamente as mulheres ocupavam um espaço de reconhecido, de poder, de autoridade. Depois vieram os homens e tolheram essa liberdade, né, oprimiram, e as mulheres se tornaram submissas. Então, vou comentar aqui um pouquinho para vocês, vou ler a versão em português, mais para frente eu trago a versão em espanhol, tá? Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras, tinham inventado para aterrorizá-los. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era seu destino. Elas acreditaram, também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas. Então, dizendo aí sobre os papéis que as mulheres ocupavam e qual papel elas passaram posteriormente a ocupar devido às opressões, né, a esse lugar de submissão que elas então passaram a ocupar. Embora hoje nós possamos ver que as mulheres aí resgataram esse empoderamento, né? Enfim, e aí podemos ocupar espaços, trabalhar em profissões aí que antes eram somente autorizadas para homens no cargo, né? Então temos essa obra que é uma homenagem às mulheres. Uma outra obra para vocês entenderem essa diversidade, então, temática, que é um livro que trata sobre a questão da ecologia, do meio ambiente, né? Então, aqui nós temos essa conscientização que ele busca sobre
o meio ambiente, né? Então, como que nós podemos cuidar melhor da natureza, usufruir melhor para que nós tenhamos aí um futuro que seja digno aí, próspero para os nossos netos, bisnetos, enfim. Então, é Úcelo e Tírelo, né? Próxima obra que nós temos é uma homenagem a futebol, como eu comentei com vocês ao início. Galiano era um apaixonado por futebol. Então, essa obra ele dedicou justamente ao futebol. Ele fala no Maracanaço, né, que foi um fenômeno no qual a equipe do Uruguai venceu o Brasil por 2-1 no Maracanã. Então, ele comenta aí que foi um episódio da década de 50, mais ou menos, né? Próximo aí para vocês verem outra temática diferente, que é uma obra mais voltada para esse universo considerado infantil, infanto-juvenil, A Pedra Arde, né? Que é uma história muito interessante, na qual esse menino pergunta a esse senhor idoso se ele pudesse voltar ao tempo, se ele pudesse apagar as cicatrizes, as marcas dos anos, como as rugas, as feridas, enfim, e recomeçar, né? Porque eles encontram um rio no qual tem uma água mágica, né? Então, se ele pudesse se banhar ali, o que ele faria, né? Por que ele não se banha ali? O menino pergunta, né? E ele diz que não, né? Esse senhor de idade, ele diz que não gostaria de voltar, de apagar nada, porque cada marca, cada ruga, cada cicatriz, né? Ela tem a ver com essa constituição da identidade dele, essa formação da identidade. Então, quem ele é, né? Todo esse passado, todos esses anos que ele vivenciou e os acontecimentos que o marcaram, né? Bem interessante, com um cunho aí de moral, de ensinamento, né? Aí eu trago agora um fragmento que é esse que eu li em português, né, a tradução. Então eu trago para vocês, que é para ilustrar esse livro Mulheres, que nós temos aí a capa da versão em espanhol e também em português, tá bom? Para que vocês possam aí ver a versão em espanhol. Foi, então, publicado originalmente em 1995. Né? Algumas obras de maior apreço pessoal, né? Eu trago para vocês aí, que a gente vai verificar um exemplo também. Essa, por exemplo, As Veias, que é a obra mais lida, mais traduzida e talvez a mais conhecida de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, e ele vai comentar um pouquinho sobre essa questão aí da história da América Latina. Já falo melhor para vocês, né? Essa trilogia da Memória del Fuego, né, que ele demorou aí, levou 10 anos para escrever e para organizar em 3 partes aí diferentes, 3 tomos, né? O primeiro tomo, Os Nascimentos, o segundo, As Caras e Máscaras, e o terceiro, O Século do Vento. Próxima obra, então, é Espelhos, do Eduardo Galeano. Aí temos, então, Patas Arriba. E aí, a última publicada do Galeano, então, em vida, Los Hijos de los Días. Tá? Existem muitas obras, mas só para vocês, então, poderem aí verificar, conhecer um pouquinho delas, né? Trago, então, agora um comentário sobre essa primeira obra, que é a mais conhecida, traduzida, lida, famosa, né? E que tenha, talvez, dado aí esse título, né, do Galeano aí como um dos escritores mais queridos, né, desse universo latino-americano, tá? E também mais polêmico, né? Mais aí, digamos, consciente, mais engajado, né? Um apaixonado pelo Brasil e pela América Latina em si. Bom, Las Venas Abiertas de América Latina, ele foi publicado em 71, né? E ele vai trazer essa questão do período colonial, ele vai resgatar desde as origens, das raízes do período colonial até a contemporaneidade, né? Ele vai denunciar essa questão da opressão, da exploração do povo latino-americano, tanto pelos europeus quanto pelos norte-americanos, né? É considerado uma bíblia para os esquerdistas, né? Ou como um clássico
para quem é de esquerda, né? Então, ele é visto como um clássico ou como uma Bíblia, porque ele vai justamente trazer esse panorama histórico, esse panorama mais consciente, né? E que vai nessa contramão do que diz a linha histórica dos livros aí, né? Pela vertente histórica. Ele vai aí justamente polemizar e trazer essa nova versão, né? Veias Abertas, ele tem toda uma polêmica também que versa sobre essa obra, porque praticamente mais de 40 anos depois dessa publicação de 1971, que foi em 2014, na segunda Bienal do Livro de Brasília, o Galiano, então, ele deu um depoimento, ele comentou que Veias Abertas era uma obra muito pesada, era uma obra que era de esquerda mais tradicional, uma obra que era considerada como árida, e que, em 2014, ele já não tinha físico para reler a obra, e causou toda essa polêmica. Será que ele mudou de posicionamento político? Será que ele se arrependeu de publicar a obra? Então, ele segue, posteriormente, com uma entrevista e comenta que não, né? A obra ainda continua sadia, viva, né, pululante aí, com essas ideias de questionamentos, né? Enfim. E ele diz que ele, hoje, por que ele comentou isso na Bienal, segunda Bienal de Brasília? Porque hoje, que seria na época, né? 2014 ainda, ele escreve, tem uma escrita mais leve, uma escrita mais sucinta, mais sutil, digamos assim, e que nessa obra ele tinha trazido com mais detalhes e aridez, né, a questão da América Latina em si, né, da colonização, as questões políticas, as questões econômicas, tá? Vamos então passar. Antes de passar para o Memória del Fuego, deixa eu ler então um fragmento aqui desse livro que é considerado um icônico, né, dentro da publicação das obras de Galiano. Então, na página 363, comenta o seguinte. Vou ler aí um fragmento já finalizando a obra em espanhol para vocês verem qual é o teor da obra e como que é o tipo de escrita nessa época, tá? No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria subversiva, porque es diferente, y también todo proyecto de futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal. La sal, peligrosa, podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por no mucho que cambia. Y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde ou temprano, em um acto de criação. Então, nós temos aqui toda essa polêmica, toda essa versão aí mais crítica do Galiano, comentando sobre como que a América Latina ela é esmagada, ela é relegada a um lugar abandonado, né, a um lugar sem voz, de invisibilidade, tá? Passamos, então, agora sim para a Memória del Fuego, que se trata dessa trilogia publicada em 82, né? E a Memória del Fuego, então, eu já disse para vocês que demorou 10 anos para ele coletar todos esses mitos, lendas, histórias, que ele sempre foi uma pessoa que gosta muito de conversar, de trocar ideias, né? De trocar ideias e de interagir. Então, por isso aí que nós temos essa obra que foi coletando histórias por meio de conversas, por meio de troca de ideias, que ele foi reunindo aí
para preservar essas imagens desde o início até a contemporaneidade, né? Então, a obra é dividida em 3 partes, de acordo com cada tomo, que a primeira vai resgatar esse aspecto antes de Colombo, por isso que é pré-colombina, então mitos, lendas, né? Segunda parte, que é a história da América em si, do século XVIII até o ano de 1900, e a terceira e última, que vai até os nossos dias aí. Né? Trago, então, agora um texto do primeiro volume, Los Nascimentos, né? Que é desse volume aqui, Memória del Fuego, que se trata dessa lenda aí, desse mito, melhor, do morcego, né? Então, como que é a história? A Galiano, então, comenta que o porquê do morcego ser como ele é, sem penas, né? Só voa aí, só aparece na escuridão, é considerado um bicho feio. E Galiano comenta, então, que o morcego, ele se sentia muito, né, feio e ele tinha muito frio. Ele foi falar com Deus e pedir aí penas coloridas. Deus lhe disse, olha, eu já entreguei todas as penas, né, para as outras aves, não me restou nenhuma. Então, o que nós podemos fazer? Eu vou pedir para que cada ave te dê uma pena, e assim você possa, então, se sentir melhor, mais bonito, né, e sem frio. E assim as aves o fizeram, cada uma deu uma, né, pena colorida para ele, a pomba deu a pena branca, né, nós temos aí o tucano, deu essa pena cor de sol, né, enfim. Cada ave foi entregando uma pena por sentir aí dó desse bicho que era considerado tão feio, né? E quando ele recebeu todas as penas, ele foi considerado, assim, a ave mais linda, porque ele era muito colorido, ele era frondoso, então ele inchava o peito, né? E dizem que o arco-íris, ele surgiu do eco do seu voo, de tão lindo e colorido que ele era, né? As aves, elas foram reclamar a Deus, né? Falaram, olha, nós sentimos frio, nós queremos nossa pena de volta. Né? E além do mais, o morcego ele está muito vaidoso, muito metido, orgulhoso. E assim, no dia seguinte, quando o morcego foi voar, quando ele bateu as suas asas, todas as penas caíram. E por isso que ele segue, né, apavorado e voando velozmente, só sai à noite, por ser considerado uma ave feia, né? Então ele tem muita vergonha e buscando as suas penas até hoje, né? Tentando resgatá-las. E nesse sentido, então, nós temos aí esse tom de moral e esse tom de explicação por que esse animal, essa ave é como é, né? Um exemplo aí da Memória del Fuego, do Los Nascimentos. Um outro exemplo do mesmo tomo dessa trilogia é o Colom. Eu não vou ler, mas aí vocês podem depois parar o vídeo, a aula, né, e ler com calma. Esse texto ele também faz parte desse primeiro tomo, e ele vai resgatar, vai trazer essa questão do encontro, desse confronto, né, entre duas línguas e duas culturas. Então, o indígena, né, e esse europeu, que é com o surgimento do Colombo, tá? Então, todo esse confronto e esse intercâmbio, esse comércio aí de que muito ambiciosos, os europeus, eles queriam ouro e trocar, né, esse ouro por espelhos ou por objetos aí mais baratos, né? Então, vai trazer aí a questão do surgimento também desse confronto aí do surgimento da colonização, da imposição de um novo idioma, de uma nova religião, né? Que nós também temos aí na literatura brasileira, né? No quinhentismo. Próximo exemplo eu trago para vocês de uma outra obra, que é a obra Patas Arriba, e nós temos, então, aí uma obra que é intitulada como Puntos de Vista, né? Que é o número 4, porque existem vários. E vai ter um confronto também de identidade, também de cultura e de língua. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, do ponto de vista do Oriente, o dia, né, quando para um é dia, para outro é noite. Né? Por exemplo, na Índia, que é o Oriente,
A cor que se remete ao luto, né, a essa dor, é o quê? É o branco, porque o branco vai remeter, vai significar os ossos, o esqueleto, a morte. Então, por isso que os orientais vão utilizar o branco como a cor do luto, enquanto os ocidentais utilizam o preto, que é essa ausência, né, de luz. Totalmente oposto, né? Em seguida, também da obra Patas Arriba, para que vocês conheçam, questionando sobre a identidade, sobre essa hipocrisia de não reconhecer de onde nós viemos, né? E é um texto que não é do Galeano, é do Mark Twain, mas que integra essa obra Patas Arriba. Donde estão mis ancestros? A quienes he de celebrar? Donde encontraré mi materia-prima? Mi primer antepassado americano. Fue un indio de los tiempos tempranos. Los antepasados de ustedes lo han desollado vivo, e eu sou su huérfano. Então, todo esse questionamento, né, do genocídio e dessa imposição de cultura, de língua, costumes, tradições, tá? Próximo texto também do Patas Arriba, latino-americanos, vai resgatar essa questão dos latino-americanos que são relegados a um espaço, a um lugar de invisibilidade, né, de opressão, de submissão. E muitas vezes eu associo muito esse texto aos muralistas mexicanos, né, como Orozco, como Siqueiros, que tem uma obra muito interessante sobre nossa identidade, né, resgatando isso também, sobre quem nós somos. Não somos colonizados nem colonizadores, né? Que espaço, que lugar nós ocupamos. Próximo exemplo aí que eu tenho também, falando sobre essa questão de controvérsia, de reflexão, de ir na contramão, né? Quem descobriu o quê? Nós não fomos descobertos, né? Ele diz, nós já estávamos aqui, que é um fragmento, né, um texto da última obra publicada em vida do Galeano, que foi de 2012, essa edição, Los Hijos de los Días, e o título aqui desse texto é El Descobrimento. Em 1492, os nativos descobriram que eram índios, descobriram que viviam na América, descobriram que estavam desnudos, descobriram que existia o pecado, descobriram que deviam obediência a um rei e a uma reina de outro mundo, y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Por quê? Porque nessa época, né, antes desse descobrimento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o politeísmo, os deuses eram os fenômenos da natureza, era a natureza em si, né? Então, foi imposto uma religiosidade, uma religião, melhor, foi imposto um idioma, foi imposto padrões de comportamento totalmente distintos, e tudo que era praticado naquela época, por aquela comunidade linguístico-cultural, foi justamente excluído, abominado, condenado, né? E tudo que era do europeu teve que ser aceito, imposto, né? E aquela obra é interessante porque que é essa mesma obra aqui, Los Hijos de los Días, né? Porque vai trazer um texto para cada dia do ano, né? Então, todos os meses, todos os dias, vamos encontrar aí uma reflexão, um novo texto. Esse texto não é do Galeano, mas eu gosto bastante, né? Que comenta muito sobre essa questão de preconceito étnico, racial, né? Que é Hombre de Color. É um poeta de Senegal que escreveu e que integra aí a obra do Galeano, que vai dizer quem que é um homem de cor, né? Querido hermano blanco, quando eu nasci era negro, quando cresci era negro, quando me dá el sol, soy negro, quando estou enfermo, soy negro, quando muera, seré negro, e mientras tanto tú, quando creciste eras rosado, quando naciste rosado, quando creciste fuiste blanco, quando te da el sol eres rojo, quando sientes frío eres azul,
Cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, será gris. Entonces, qual de nosotros dos es um hombre de color? Para que a gente possa refletir, então, sobre a questão do preconceito, né? Quase finalizando a nossa aula, passa muito rápido, aí a gente gagueja, se atropela, querendo falar tudo e não fala metade, um milésimo, né? Mas estamos aí. Bom, a última obra do Galiano realmente publicada, que foi uma obra póstuma, é esta, El Caçador de Histórias, porque o Eduardo Galeano escreveu entre 2012 e 2013, mas só entregou para o Carlos Dias, que é justamente o editor da editora Siglo XXI, em 2014. Né? Então, por isso que foi uma obra póstuma, que ela foi publicada em 2016 e o Galeano faleceu em 2015. Nela nós temos 240 textos que são encontrados aí dispostos em 250 páginas, traduzida por também ao português Nepomuceno, né? E essa obra ela é dividida em 4 momentos: Moinhos do Tempo, Contos que Contam, Prontuário, Quis, Quero e Quisera, né? E aí tem um depoimento da sua esposa, Helena Vinhagra, e ela vai comentar que o Galeano ele nunca imaginou que ele não pudesse ver essa obra publicada. Ele sempre teve certeza de que ele veria a obra publicada, porque ele dizia, né, que vaso ruim não quebra, né? E ele se considerava um vaso ruim. E ele, infelizmente, não pôde fazer o que ele sempre fazia quando as obras dele eram publicadas, né? Ele sempre tinha aí o primeiro exemplar de cada obra, ele colocava as folhas aí contra a luz para ver se a publicação, se os textos, se estava tudo certinho, né? Se era visível, se tinha ficado bom. E ele dedicava o primeiro exemplar à sua esposa, né? Sempre. Então ela sentiu muito essa perda, né? Assim como nós, amantes da obra de Galeano e por quem tínhamos tanto carinho, tanto amor, né? E aí eu trago um fragmento aí de Galeano, dessa última obra póstuma, autobiografia completíssima. Nasci no dia 3 de setembro de 1940, enquanto Hitler devorava meia Europa. E o mundo não esperava nada de bom. Desde muito pequeno, tive uma grande facilidade para cometer erros. De tanto errar, terminei demonstrando que ia deixar uma profunda marca da minha passagem pelo mundo. Com a sã intenção de aprofundá-la, tornei-me escritor, ou tentei sê-lo. Meus trabalhos de maior sucesso são 3 artigos que circulam com meu nome na internet. Na rua, as pessoas me param para me parabenizar. E cada vez que isso acontece, começo a desfolhar a margarida. Me mato, não me mato. Me mato, nenhum desses artigos foi escrito por mim. Então, nós temos aí também esse Sagrada Família, que vai ter aí uma questão mais polêmica, né? Também aí de conscientização em relação a toda a sociedade. Nós temos também aí falando sobre a questão da doença, a questão da literatura na sua vida, né? A questão da última porta, que como que ele vai aí mencionar sobre a literatura em si, sobre a morte, né? Uma imagem aqui que foi a última vinda do Galeano ao Brasil, da segunda Bienal do Livro de Brasília, em 2014, né? Na sua fala, e uma citação para encerrar do Galeano, que ele diz assim: tudo depende de la mirada. Há muitas histórias, nenhuma es la única. Por isso que ele vai na contramão, né? Por isso esses 2 lados da mesma moeda, jornalista e também escritor de literatura, remete também a essa citação de Leonardo Boff. E para finalizar a minha fala, já encerrando aí os praticamente 45 minutos de aula, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de histórias. Por isso que era um caçador de histórias e por isso a sua última obra publicada, né? Espero que vocês tenham aí se apaixonado também pelo Galeano, excelente jornalista, escritor maravilhoso e ser humano incrível,
né? Que vocês possam aí beber da fonte, né? Ler muitas das obras de Galeano e se apaixonar por ele como eu. Foi um prazer conversar com vocês, embora um pouquinho atropelado, e espero vê-los aí em outra oportunidade. Um abraço e bons estudos para vocês.